Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. 15 de março de 25 graus aqui no Condado da Faria Lima. O tempo melhorou. De manhã estava chovendo, agora está um tempo mais ameno. E eu naquela confraria do manicômio, recebendo amigos, profissionais que eu admiro, profissionais que contam com a admiração de um público grande aqui da área tributária, da gestão tributária, gestão de negócios. E hoje eu estou recebendo ela, que é economista, contadora, trabalha na Arcos Dourados, mas passou por uma série de ramos, de setores da economia, consultoria, telecom. E hoje ela veio me explicar a importância da versatilidade. O tema aqui, de novo, vai ser versatilidade. Quero entender um pouco a importância, o segredo, se a versatilidade ela aconteceu, ela foi buscada. Mari, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Manicômio Tributário. Obrigada, Augusto. Obrigada pelo convite. É muito importante para mim estar sentada nessa cadeira, porque eu considero muito o podcast, eu considero muito os entrevistados. Eu sou uma acompanhante assídua, então sentar nessa cadeira aqui para mim é um passo bem importante para mim também. Eu agradeço muito o convite. Que legal. Foi muito importante para mim e para minha carreira. Fico muito lisonjeado com a tua audiência. Quero contar aqui uma historinha. A gente se encontrou num evento em São Paulo, lá no Stronger Together, da queridíssima Karen. E aí, numa conversa ali de intervalo, a gente falava sobre, poxa, você tem que me visitar? Não, mas eu vou, só convidar. Então tá convidada. E você acha que não acreditou muito nisso? Não, né? eu não acreditei. Eu achei que era só conversa. Mas eu anotei ali e falei, vou chamar. Caderninho, né? Isso, a listinha, exatamente. Sempre tem. Mas eu não acreditei mesmo. A hora que você me chamou, eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Se prepara e bora lá. Vamos participar do podcast, vamos se do divertir. Manicômio. Vamos se divertir. Vamos. Passeio no parque. Sempre, né? Mari, me conta uma coisa, nessa tua carreira, tendo passado por várias indústrias, por consultoria, onde você atendeu também outros vários tipos de clientes, qual que é o segredo para ter versatilidade e se adaptar ali bem a esses diferentes setores, diferentes culturas? Na verdade, eu acredito que tudo começou bem lá no começo da carreira mesmo. Quando você entra de início de carreira numa Big Four, em que você precisa ter a versatilidade de transitar em clientes diferentes, em setores da economia diferentes, você já entra nesse ambiente de a semana que vem pode mudar. Sim. Cada semana é um cliente novo, cada semana é um projeto, é um tema diferente, um tema do tributário, um tema econômico, um tema de auditoria, que você precisa se adaptar a essa rotina. Sim. Então, aquela parte do susto de mudar, você vai diluindo com o tempo, né? Vai passando com o tempo. Então, eu acho que esse primeiro passo, assim, é começar numa consultoria muito grande, foi importante para mim, para passar o susto de trocar a cada semana de cliente, a cada semana de tema, a cada semana de discussão. Sim. Um outro ponto que eu acho muito importante é cada vez que você troca de projeto, você troca de empresa, é entender que pessoas já passaram pelo que você vai passar. Sim. Pessoas já sentaram na sua cadeira e pessoas já desafiaram o que precisava ser desafiado, ou, lógico, que sempre vai ter coisas novas e que você vai ter que assumir, mas que você pode também se aproximar das pessoas que já passaram por ali. Verdade. Que você pode também trocar experiências com pessoas que já viveram o que você vai viver naquele momento. Pessoas que já estudaram o tema que você vai estudar. E nada te impede de sentar do lado das pessoas e, lógico, ninguém sabe tudo, e a gente aprende no decorrer dos dias, no decorrer da nossa caminhada, e falar, Augusto, você já fez isso? Você já sentou aqui? O que você passou? E você ir aprendendo com as experiências das pessoas que já sentaram ali. Então, quando você entra num novo desafio, numa nova empresa, eu acho que é natural você aprender com quem já está ali. Então, e se adaptar, claro. Se você vai para a indústria,
talvez o perfil seja um pouco diferente, principalmente dos empregados, da cultura e tudo mais, os colaboradores. Mas você se desafiar a aprender com quem já está lá e trazer essa experiência. Lógico que a gente vai sentar, a gente vai estudar, a gente também vai se desenvolver, mas seguir o caminho de quem já estava ali no caminho e você só entrou no decorrer do fluxo, né? E um outro ponto que eu acho que é de extrema importância para o gestor tributário. A gente tem toda a informação da empresa. A gente consegue sentar e aprender o negócio, o business, com a informação que a gente tem. Isso cabe quando você entra no novo desafio, a sentar e a desenhar, a estudar. Porque se você parar para pensar, se você está no Tax Direto, você tem toda a informação financeira através do balancete. Você consegue olhar todas as informações, criar as principais operações ali do negócio, entender, você está perto do planejamento de planning mesmo, de FP&A. E então você pode construir o seu conhecimento daquele negócio, daquela operação, daquela companhia, daquele setor econômico. Quando você vai para o lado de indiretos, você tem toda a informação da operação em si. Sim. Você sabe qual é o principal insumo, você sabe qual é o principal fornecedor, você sabe qual é o principal... para quem você mais vende. Você tem toda essa informação nas suas mãos. Então, quando você entra numa cadeira de gestão de tributário, você pode construir o conhecimento daquele negócio em específico com a informação que você já tem. Sim. Então, unindo primeiro o perfil e todo o começo de carreira. Segundo, aprender com quem já está dentro da empresa, porque às vezes são setores muito nichados, né? Então, quem está ali já tem uma experiência. E terceiro, pegar a informação que você já tem nas mãos e estudar a informação que você já tem como um gestor tributário e conseguir se adaptar àquela nova rotina, àquela nova operação. Eu achei de muita sabedoria isso que você está falando, porque poucas vezes eu ouvi alguém falar que aprender com quem passou por ali era um caminho não apenas válido, mas assim até intuitivamente óbvio, né? Eu acho que a vaidade dos profissionais, o ego, faz com que muitas vezes quando você senta numa cadeira, você tenha muito mais a preocupação de querer fazer melhor, do meu jeito, ele não conseguiu, ela não conseguiu, mas eu vou, né? E tem muita sabedoria, muita humildade nisso que você falou, de ter essa capacidade de aprender com quem já passou, com quem já tentou, com quem já bateu na trave. Achei bem bacana isso aí. E duas cabeças sempre vai pensar melhor do que uma, né? Então, não é que você não vai trazer coisas novas. É que o que já foi feito, e você pode aprender com o que já foi feito, e você, de onde parou, seguir um caminho novo, tomar uma decisão nova com um erro ou com um acerto do passado. Sim, muito bom. E você, nesse sentido, Mai, eu acho que não tem resposta certa nem errada, é mais uma questão assim de crença, eu acredito nisso mais do que aquilo, e existe sucesso nos dois lados. Você acredita que a versatilidade, que é uma habilidade assim mais horizontal, você conhece um pouquinho de tudo, você acha que ela tem um diferencial competitivo em relação àquelas pessoas que dominam ali um segmento? Existem grandes e super insensados profissionais, por exemplo, de siderúrgica, que estão há anos na empresa, ou de mineração, ou de automotivo, ou de varejo. Eles conhecem mais profundamente aquele negócio, mas talvez não conheçam tanto de banco, de tech, tal. Você acha que existe esse diferencial competitivo no profissional versátil em relação àquele que definiu seguir uma carreira só num ramo? Eu acredito que sim. Nesse caminho, na verdade, eu acredito que você se torna dono da sua própria carreira. Com você disposto a mudar e ser versátil, ser flexível de acordo com o setor econômico, você não necessariamente está preso a uma determinada situação. E a gente vive num país que as coisas mudam, e mudam bastante. Sim. Então, saber
mudar, saber ser flexível, saber aprender com o novo, te traz liberdade para escolher e para estruturar a sua carreira. E eu acredito muito na responsabilidade que a gente tem sobre a nossa carreira. E a gente também pode mudar de opinião. Sim. A gente pode amar, por exemplo, o telecom em um momento da vida e chegar uma hora e falar assim, não é isso mais que eu quero. Sim. E você já preparado e já costumeiramente com rotinas distintas e saber circular e transitar em diferentes nichos e diferentes clãs de profissionais, te ajuda muito. Você pode guiar a sua carreira conforme o seu desejo profissional e conforme a economia do próprio país. E no teu caso, a versatilidade, ela aconteceu na medida em que você foi aproveitando oportunidades ou você planejou isso? Eu fui aproveitando a oportunidade. Sendo bem sincera, assim, eu sempre planejei a minha carreira como um próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu tô aqui hoje, amanhã onde eu quero estar. Sim. Em quais são as opções que eu tenho para chegar no próximo passo e escolher entre as opções que eu tenho. Então, foram oportunidades que foram surgindo. Eu sabia que o próximo passo queria ser X profissional. Aparecia o telecom ou aparecia a indústria, o setor era o que menos me importava, porque eu sabia que quando eu entrasse na empresa, eu ia me dedicar bastante para aprender o funcionamento daquela operação. E que o que me interessava mesmo era o direcionamento da minha carreira. Isso é um ótimo ponto, porque há um certo momento da nossa carreira em que a gente vai deixando... A gente nunca vai zerar isso vai ser sempre importante, mas a gente vai deixando um pouco as hard skills. Sim. E se focando mais em soft skills ou people skills, né? E aí tudo vira gestão. Você fazer gestão na mineração, gestão no automotivo, gestão siderúrgica, gestão em alimentos, gestão em celulose, é gestão, porque é tudo sobre pessoas, né? Sim, e eu acredito muito nisso, Augusto. Na verdade, assim, a partir do momento que você se torna gestor, lógico que a técnica te trouxe até essa cadeira, mas a partir do momento que você se torna gestor, a técnica em si, ela pode até te manter num patamar, mas não é ela que vai te guiar para o próximo passo. Verdade. Então, a parte mais importante do gestor é o foco nas soft skills. Porque ele vai te tornar gestor. As soft skills, você vai ser gestor. E a partir do momento que você é um gestor de pessoas, um gestor de projetos, um gestor de estrutura, de fluxo, você desvincula a sua técnica, porque a técnica você pode aprender. Então, hoje a gente é techs, amanhã a gente pode ser financeiro. E a gente vai aprender o financeiro. Mas a partir do momento que você se torna gestor, você desvincula o seu operacional. E você pode assumir qualquer função. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Principalmente para quem está ali no início de carreira, entender que o soft skills também precisa ser preparado junto com a técnica. Sim. Porque ele vai te trazer versatilidade. Você vai poder trocar conforme o seu próximo plano, o seu próximo desejo. Então, eu acho isso bem importante, na verdade. Eu acho que a principal sacada que o gestor precisa ter. Você precisa ter uma boa comunicação, você precisa saber liderar pessoas, tratar pessoas, porque as pessoas, seu time, cada um tem um sentimento, cada um tem um desejo, e você precisa saber lidar com elas, ao mesmo tempo que você precisa gerar resultado. E isso não é a técnica que vai te trazer. Isso são soft skills. Saber lidar com pessoas, saber se comunicar, saber apresentar o que seu time está fazendo, saber direcionar o que seu time vai fazer, que vai entregar, que não vai entregar, quais são as prioridades. Isso foge muito da técnica em si. Por mais que a técnica, lógico que é importante, que vai trazer o número ali no final. Mas o direcionamento até o número, você precisa contar muito com as soft skills. E normalmente quem está no início de carreira não tem essa visibilidade. A gente, nessa origem aí que você também tem de consultoria,
a gente é muito empurrado para as hard skills, né? Muito. Porque é um resultado imediato, você precisa fechar aquele papel de trabalho, aquele projeto, aquela revisão de DIPJ, ECF, né? Enfim, DIPJ eu ouvi falar que tinha, tá? Não é do meu tempo. Você nunca fez, Me né? contar, nunca fiz, né? Mas enfim, e eu concordo contigo, se você desde o início da carreira, você tem essa sacada aí, e que é importante se comunicar, é importante lidar com pessoas, você leva ali uma vantagem, sim. Eu até te perguntar também se nesses diferentes setores, diferentes experiências profissionais que você passou, existe um ponto em comum ali nessas várias oportunidades que você percebeu assim, puxa, não interessa a empresa, isso aqui realmente é algo que você tem que ter em qualquer uma delas? As pessoas. Saber lidar com pessoas. Uhum. Porque o projeto muda, a empresa muda, a cultura muda, mas pessoa é pessoa. Uhum. Saber lidar tanto com o time, quanto com seus pares, quanto com os seus superiores, saber como se comunicar entre eles e como transitar entre vários nichos dentro de uma empresa é muito importante. Então, eu acho que na verdade, a empresa é formada de pessoas, né? Sim. O resultado nada mais é do que um monte de pessoas trabalhando com bem. Sinek, né? Exato, por um objetivo em comum. Sim. Então, a única coisa que se iguala em todas as empresas são as pessoas. Uhum. Todo o resto pode mudar. O objetivo da empresa pode mudar, a meta pode mudar, o setor pode mudar, a economia pode mudar, o câmbio pode subir, o câmbio pode descer, mas as pessoas vão estar lá. E as pessoas precisam trabalhar em situações distintas. Uhum. Com toda certeza, são as pessoas que é o que tem em comum de todas as empresas. E você saber lidar com elas. Uhum. Ter inteligência emocional o suficiente para saber como tratar as pessoas, conseguir absorver conhecimentos das pessoas, saber passar conhecimento para as pessoas, motivar o seu time, motivar a empresa como um todo a seguir um caminho. Sim. Eu acredito que é o principal, é o primordial. Concordo muito com isso. E tem alguma coisa que você hoje, olhando no retrovisor da tua carreira, você perceba, puxa, isso aqui foi um ponto aí que eu aprendi agora, que bacana, eu aprendi ano passado, eu aprendi há 5 anos atrás, que você tenha se penitenciado dizendo, puxa, mas eu gostaria de ter aprendido isso aqui muito antes. Tem? Passa por soft skills. Soft skills. Passa por soft skills. Eu acredito que lá no começo de carreira você vem muito dentro de uma caixinha da técnica, do sentar, estudar. Não que isso não seja importante. Isso também é importante. Uhum. Mas saber se comunicar, saber relacionar com as pessoas que você precisa se relacionar. Uhum. Entender que isso não é ser falso, isso é o dia a dia. Você precisa ter determinadas pessoas no seu relacionamento. Saber se mostrar. Isso não é arrogância. Uhum. Saber que você apresentar o que você sabe, saber passar o que você sabe para frente de uma forma, lógico que respeitosa, não é arrogância. Uhum. Você pode fazer isso de uma forma muito educada e muito estruturada para que as pessoas te conheçam. No início de carreira eu tinha muito essa dificuldade de mostrar o que eu sabia. Porque eu sentia... dentro de mim, em algum momento, eu achava que era arrogância falar que eu sabia muito mais do que outra pessoa. Mas em alguns temas, de fato, a gente vai saber muito mais do que as outras pessoas. Em alguns outros temas, não. E que a gente vai ter que humildade para aprender com quem sabe. Mas ter essa sensibilidade você precisa conversar com as pessoas certas, aprender com as pessoas certas, estar perto dos gigantes para aprender com os gigantes. Sim. Saber se mostrar, saber se apresentar. Não é falsidade, não é arrogância. É só um caminho, é só o dia a dia. Com toda certeza. E tem algum momento que você... Vou te fazer uma pergunta que a minha resposta é sim, né? Curiosidade de saber de você. Tem algum momento da sua carreira que você olha para trás e pensa assim, puxa, como eu fui arrogante. Aqui eu fui arrogante mesmo. Porque eu tenho momentos que eu penso,
puxa vida, e aquilo lá era eu, né? A gente é formado, todos nós, né, de luz e sombras. Uhum. Esses dias mesmo eu comentava com um mentorado meu que é assim que funciona, né? A gente é formado por isso. Quanto mais próximo da luz, na verdade, maior, inclusive a sombra, né? O que passa muito por autoconhecimento. E você, quando faz a reflexão, tem momentos que você pensa, puxa, ali não devia ter agido assim, perdi a cabeça, fui arrogante, tem isso? Tem. Na verdade, a gente acerta e erra todos os dias, né? Todos os dias, todos os dias. Tem alguns momentos, sim, que eu acho que eu fui arrogante comigo, que eu fui arrogante com outras pessoas. E teve momento que eu acho que eu me coloquei dentro da caixinha. Uhum. Que eu também falava assim, poxa, podia ter mostrado mais, podia ter feito um marketing pessoal ali que não fiz. Sim. Então eu acho que o jogo é de acertar, de errar. Um dia você acerta, outro dia você erra, mas quando você erra, você volta atrás e pede desculpa. Uhum. Se você foi em algum momento arrogante com alguém, chama de lado e fala assim, desculpa. Eu disse isso, mas no intuito de melhorar isso, de entender isso, de guiar por esse caminho, mas eu deveria ter falado de uma outra forma. Uhum. Vamos começar de novo, vamos planejar o caminho daqui para frente para que tudo ocorra bem. E eu acho que isso passa muito por autoconhecimento e a criação da inteligência emocional. Sim. Que isso vem com o decorrer da carreira. Acho que um outro ponto, já puxando o ponto anterior de ser arrogante e tudo mais, eu acho que eu tive um crescimento bem rápido, bem exponencial. E isso leva a gente a achar, às vezes, que de fato a gente é melhor em alguma situação. E às vezes você esbarra ali na arrogância e principalmente ou com a equipe, ou com o seu próprio chefe, de falar assim, meu chefe sabe muito mais do que eu nesse ponto. E você acha que tá ali arrasando e que tudo mais. Então, tive acertos, tive erros e a gente vai ajustando conforme vai passando o prazo, né? Os dias, o amadurecimento, a inteligência emocional vai ficando mais forte, o autoconhecimento vai ficando mais forte. Sim. E vai melhorando. Eu tenho concordo muito com isso. Essa questão, assim, às vezes eu não sei se o termo o chefe saber mais. Talvez até nem seja isso. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, já falei isso mais de uma vez, né? Que eu não sou o que mais sabe de ICMS, nem PIS/COFINS, nem imposto de renda. Tem uma turma lá na Volvo que sabe muito mais do que eu. Faz parte, eles estão exatamente nesse momento da carreira em que o mundo espera deles é que dominem aquilo ali. Eu já passei, de vez em quando a gente está numa discussão mais ali acalorada, técnica, em que eu falo um determinado artigo e hoje eu erro muito. Eu me lembro que eu me orgulhava que eu acertava os artigos, mas hoje eu erro quase todos e pior do que isso, eu falo dos artigos do Regulamento de 99. Aí a turma disse, cara, esse aqui é outro do 2018, já foi, passou. Né? Então tem isso, né? Mesmo que você saiba mais do que seu chefe, ele tem mais bagagem. Concordo. Né? E ele toma muitas decisões com base em experiência, com base em credibilidade, reputação. Ele já passou por aquilo ali, né? Concordo com você. Concordo com você que talvez a palavra saber mais não seja o contexto. Mas ele tem mais experiência que você. Talvez ele não saiba fazer aquela conta melhor do que você. Mas ele já passou por aquela situação. Isso. E ele que vai te guiar na decisão que precisa ser tomada. Sim. Então, talvez você, de fato, saiba mais ali a técnica, porque você está mais próxima do time. Sim. Porque você está mais próxima do dia a dia. E eu acho que isso é muito importante. Quem está acima de você, ele vai conseguir tomar uma decisão sem saber fazer operacionalmente o que você está mostrando. Sim. Mas ele vai conseguir tomar a melhor decisão. Sim. Porque ele tem mais experiência que você. Às vezes ele baixa o olho, às vezes a gente tá revisando, a gente baixa o olho e fala assim, olha aqui, ó. Eu não sei o que tem, mas aqui tá estranho. Sim. E é isso. Eu acho que aprender e ir passando. Isso é ótimo. Eu tava essa semana numa discussão sobre
eu estava participando de um comitê e aí tive que explicar ali uma determinada ação que a gente ganhou e passava por ter que explicar, por exemplo, como é calculado aquilo ali. E é lógico que existe uma maneira técnica de explicar aquilo, mas eu percebi que perante o acionista, que é um sueco que está a 15 mil quilômetros, que para ele aquela maneira não era a maneira. E aí eu comecei a explicar em inglês. Falei, o imposto de renda do Brasil ele é dividido em 3 parcelas. Todo mundo fala que o imposto de renda é 34%, mas a realidade, pessoal, eu não quero entrar em detalhes, é que ela é 15 mais 10 mais 9. Essa ação aqui, através dessa ação aqui, a gente ganhou o direito de calcular sobre o adicional de 10. E a gente sempre veio calculando pelos 15, conservadoramente, até ganhar a ação. Agora nós ganhamos a ação e a gente pode, portanto, calcular o benefício sobre 25 e não apenas sobre o 15. O pessoal entendeu na hora, assim. Ou seja, eu abri mão ali, inclusive, de recursos técnicos, de ter uma comunicação super exata para ter uma comunicação que a audiência entendia. E é isso que é game changer, né? Porque não precisava. Isso. Ele não precisa saber. Exatamente. Fazer. Ele precisa saber o resultado final. Perfeito. E os cenários, se eu fizer isso é assim, se eu fizer isso é assim. O que você prefere? Exato. Na sua decisão, no cenário que a empresa tá, no momento que a empresa tá, qual das duas opções é melhor pra gente seguir? Perfeito. E a gente segue. Ele não necessariamente precisa entrar ali na vírgula. De forma alguma. E nem a gente precisa entrar na vírgula de toda a planilha da equipe. Então, eu acho que isso é uma cascata. Sim. Cada vez que você sobe mais, você vai criando habilidades de fazer revisão sem saber fazer o cálculo. Sim. E você consegue sacar, ou você consegue decidir algumas situações sem necessariamente entrar ali na vírgula de uma operação. Com certeza. Mari, nesse exato momento, tenho certeza que tem jovens aí que estão nos ouvindo, eles estão dentro do trem, do ônibus, estão na academia, estão caminhando no Ibirapuera e estão te ouvindo. Embora o nosso podcast aqui já não seja mais tipicamente inspiracional, ele segue inspirando, mas agora trazendo temas como hoje a gente está falando sobre versatilidade. Minha pergunta é, para esses jovens, que conselho de ouro que você dá para eles? Poxa, faça isso, faça aquilo, aprenda isso, vá por esse caminho. Tem um conselho de ouro que a Mari dá para essa turma? Nossa, difícil, difícil. Ou vários, né? Não, tem vários, assim. Eu acho que primeiro é a resiliência e a determinação. Porque tudo pode mudar a qualquer momento. E a vida são ciclos. E você não pode desistir. Então, se deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Continua. Foca. Independente se é com tax, independente se é com financeiro, independente se é com marketing, comunicação. Estrutura o que você quer, onde você está hoje e onde você quer estar daqui a alguns anos, daqui a um tempo. E tome as atitudes e as ações necessárias para que você chegue lá. Com resiliência e com determinação. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai dar errado. Mas você vai ter que chegar no meio termo para chegar no seu objetivo. Isso é independente da área que você está atuando. Isso é para a vida, na verdade. Eu acredito que até para pessoal isso vale a pena. Organizar, saber qual é o próximo passo para evitar a ansiedade também, né? Porque daí você já tem o caminho a ser seguido. Total. E viver a vida. Tem hora que você vai estar muito feliz, tem hora que você não vai estar tão feliz, e tem hora que as coisas vão dar muito certo, que você vai estar num momento de vida perfeito, tem hora que não tanto, mas que é um ciclo. Você vai chegar, e se você continuar agindo e tomando as atitudes que você planejou, você vai chegar onde você planeja, onde você desejou. Com certeza. Sabe que, dando aqui já um pitaco cultural, né? Te ouvindo falar, me veio na cabeça um livro que eu li faz pouco, chamado Hábitos Atômicos, do James Clear, em que ele fala que quando você cultiva bons comportamentos ou maus comportamentos,
você não consegue ver o resultado daquilo no curto prazo, mas aquilo está te beneficiando de alguma maneira. Então, tem vários exemplos de alguém que está dando um monte de machadada numa pedra, deu 100 machadadas e na 100ª ela quebra. Não foi por causa da 100ª, foi por conta das outras 100 que ajudaram, né? Sim. Então, ele fala muito disso, de você perseguir a excelência, acreditando que todo dia você vai melhorar um pouquinho, né? Tem uma outra ilustração, quando você fala que isso vale para a vida, do Phelps. O Phelps, quando perguntaram para ele a diferença entre o ótimo e bom, ele falava, olha, eu me acostumei a nadar de segunda a sábado e domingo a gente descansava. Só que eu percebia que segunda-feira, quando eu caía na água, eu estava um pouquinho pior do que no sábado. E como eu queria ser atleta olímpico, ganhar medalhas, enfim, eu decidi que eu ia passar a nadar, inclusive domingo. O que começou a acontecer é que segunda eu estava um pouquinho melhor do que domingo e os meus colegas estavam um pouquinho pior do que no sábado. Isso, ao longo de anos, décadas, fez diferença, né? O cara é o maior medalhista da história, né? Então é um pouco isso, né? Você cultivar realmente bons hábitos, perseguir aquilo ali, seguir em frente. Tem outra ilustração no mercado de capitais, a gente que está aqui no BTG, na Aquavero, sobre o mercado de capitais, sobre as ações, né? Então tem muita gente que investe no mercado de capitais. Hoje a gente tem aí 5 milhões de CPFs investindo e muitas vezes você escolhe um papel ali, um ticker XYZ de uma ação porque alguém deu aquela recomendação e ela cai. E aí você, puxa, foi errada essa recomendação. Não, mas calma, isso aqui é por longo prazo, né? Renda variável por longo prazo. Isso aqui é uma carteira previdenciária, né? Você precisa esperar aqui tudo, quando caiu, até comprar mais, né? Então, eu concordo muito com isso. Se você cultivar esses bons hábitos e ter a paciência, a serenidade, assim, para esperar, né? Que as coisas acontecem, né? Uhum. Se você está agindo, as coisas tendem a acontecer. Uhum. Então, se você planejou e você toma atitude as coisas tendem a acontecer. Lógico que cada atitude, cada consequência, cada ação tem o seu tempo. Isso. E a gente tem que saber esperar também, porque nada acontece do dia para a noite. Exatamente. Mas desde que você esteja agindo tomando atitudes para que algo aconteça, em algum momento as coisas vão caminhar para o lado que você já tinha planejado. Muito bom. Excelente. Sabe que a única certeza que eu tenho sobre a tua carreira e sobre todo mundo que senta aí é que tiveram bons chefes e chefes ruins. Eu queria te perguntar o que você aprendeu com ambos, com os bons e com os ruins. Olha, entre os dois, eu acredito que tem duas diferenças. Uma, saber lidar com pessoas, e a segunda, segurança do próprio chefe. Sim. São dois tópicos que vão diferenciar de um bom chefe, um bom líder, de um mau chefe, de um mau líder. Sim. Quando eu trago saber lidar com pessoas, é porque você precisa gerir pessoas. O seu resultado, a sua entrega... Passa por isso. Passa por isso. Então, você precisa saber lidar com as pessoas do seu time, com as pessoas que te cercam. Você precisa saber lidar com os sentimentos deles, você precisa saber lidar com a motivação deles, o que motiva cada um, porque não é a mesma ação, o mesmo jeito de tratar cada pessoa que vai motivar. Não é um slogan que vai motivar 100% da equipe. Quantas vezes a gente está numa empresa que tem um slogan super forte, você fala assim, ninguém nem faz isso. Sim. Isso acontece. Então, o primeiro passo, você precisa saber lidar com as pessoas. E saber motivá-las de acordo com cada cenário pessoal. Porque, às vezes, um tem um sonho de, sei lá, ter uma família estruturada e que o trabalho é só um meio de sustentar a família. O outro quer virar diretor em 3 anos. E você tem que saber lidar com essas expectativas e saber gerenciar essas expectativas de uma forma que todos trabalhem em conjunto para chegar num resultado em comum. Então, o primeiro passo para ser um bom líder e deixar de ser um mau líder é saber gerenciar esse tipo de sentimento com a sua equipe e conseguir que todo mundo siga para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo, que é o que a empresa espera. O que a empresa espera da sua área, o que você precisa entregar.
e você conseguir trazer esse resultado com as pessoas que você tem. E o segundo passo é a segurança. Saber que o seu time, ele não te traz insegurança. Você passar o seu conhecimento para o seu time entregar mais, e às vezes até mais que você mesmo, não é um problema. Pelo contrário. Pelo contrário, exato. Se o seu time entregar 6 vezes mais do que você vai estar entregando 7 vezes, que é o seu, e mais 6. Isso. E saber lidar com esse... Porque é muito tênue. Essa linha do ego e essa linha do sentimento do que alguém está me passando. Não, eu sou seguro bastante para pegar esses 6, mais o meu 1, e entregar 7 para a companhia e mostrar, olha o que o meu time fez. Olha, pessoa X entregou isso, isso e isso. Y fez isso, isso e isso. E a gente, como time, chegou no resultado final, que ou é a meta ou é mais que a meta. Eu acho que são os 2 pontos que diferenciam um bom e um mau líder. Sim. E verdadeiramente eu sempre falo isso, né? Trabalhar com gente melhor que a gente é muito mais fácil, né? Assim, Nossa, muito mais fácil. E para além disso, profissionais que um dia serão melhores do que eu, melhores do que você. Eu trabalho para isso. Exatamente. Eu ensino as pessoas, falo assim, eu quero que essa pessoa faça melhor do que eu daqui X tempos. Isso. Até para eu ficar mais tranquila. Porque se ela estiver fazendo melhor do que eu posso assumir uma outra atividade. Exatamente. E ele fala assim, não, eu sou super tranquila, entrega que ele vai fazer, vai entregar até melhor do que eu. E não ele entregar melhor do que eu posso pegar algo novo para aprender, algo novo para me desafiar também, porque entregar sempre a mesma coisa também não é... Pelo menos não é o meu objetivo. Então, treinar pessoas para serem melhores do que eu em certos roles é uma liberdade para eu adquirir novos roles e aprender novas coisas. Sim. Então, eu acho que isso, para mim, é o que me guia. Muito bom, muito bom. E me diga como a Mari está se preparando para a reforma tributária. Ai, nem me fale, né? Tem uma travessia aí. Manicômio. Né? Tem. Enfim, estudando bastante, né? Trazendo o as is e o to be. Sim. Fazendo cenários, preparando, pensando em sistemas, reestruturando uma área. E reestruturando a equipe, porque a equipe vai ter que mudar o jeito de pensar. E a gente aqui na nossa posição, a gente se antecipa. Então, a gente se prepara para o que vai ser. A gente faz cenários, a gente desenha o que vai ser. E a gente não pode falar que o analista júnior está fazendo isso. A gente não pode esperar que o analista júnior esteja se preparando para esse momento. Ele não vai estar. O estagiário menos ainda. A gente tem que ter essa consciência. Exatamente. E a gente precisa descer todo esse conhecimento para que a equipe tenha essa versatilidade a hora que mudar. Porque vai mudar. E eles também tenham consciência de que o mundo vai mudar, porque a tecnologia está aí. Então, o que a gente faz hoje não vai ser o que a gente vai fazer daqui 5 anos. Não vai. A gente não consegue mais programar, planejar de 5 a 10 anos. Por mais que a reforma seja 10 anos. Mas a gente não tem esse tempo. Porque a tecnologia vai encurtar e vai acelerar muito isso. Então, você precisa se preparar, tanto para a reforma quanto para o mundo. E preparar seu time para isso também. Porque tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E estudar bastante, né? Estudar o seu negócio. Estudar quais são as áreas, os pares que também sofrerão com isso. Mostrar o que cada um vai sofrer. Para que todo mundo crie a consciência. Para que todo mundo mude junto em um único bloco. Por mais que um pouquinho a cada ano durante 10 anos, todo mundo vai ter que ir mudando um pouquinho, todo mundo junto, a cada um ano, outro ano e outro ano, até chegar em 2033. E todo mundo tem que ter essa consciência, criar essa consciência. Sim, é verdade. Eu tenho visto a reforma como uma oportunidade ímpar de a gente ter uma visão, aqueles que não têm ainda, aqueles que ainda lideram departamentos tributários clássicos, né? Navegar nos negócios
nesse exato momento, tem projetos de reforma tributária que estão englobando toda a empresa, e assim que tem que ser, quer dizer, compras, comercial, logística. Veja você que a logística hoje, com incentivos fiscais em alguns estados, tem gente que, sei lá, importa por Suape, ou importa por Paranaguá, ou importa por Itapoá, ou importa por Rio Grande, e que sem incentivo pode eventualmente passar a importar por Santos, e Santos tem muito mais frequência de navios, e que com isso você baixa o custo logístico, né? Alguém já parou para pensar nisso? Tem fornecedores que vão ter eventualmente uma carga tributária reduzida, porque vão passar a tomar créditos que antes não tomavam. Em que medida eu vou lá negociar isso com eles? Tem clientes que, do ponto de vista do caixa, não pagavam alguns impostos porque eram substituídos, ou porque aquela cadeia tinha uma monofasia, e que vão passar a tomar um crédito e pagar o imposto, e tem um split payment ali no meio do caminho, enfim, né? Então a reforma está trazendo uma série de question marks assim, para a empresa toda. Eu digo que é um projeto da empresa, liderado, no máximo liderado, né, pelo tributário, né? E eu acho que é o que vai trazer visibilidade pra gente, né? Porque agora a gente, além de um gestor de tax, a gente é um gestor de negócio. Isso. Lógico que a gente já participava desse tipo de projeto na hora de direcionar o CSC, ou Centro de Distribuição, vai ser no Espírito Santo. Isso. Ou a fábrica vai ser no Recife. Isso. Então, é um Sudão, Sudene. Fundap, Prodep. Todos esses. A gente já tinha esse viés, mas agora vai mudar. E a gente vai ter que reestruturar uma empresa inteira. Inclusive, pensar, faz sentido eu manter um Sudão e Sudene da vida? Ou um negócio no Brasil. Ou negócio. Exato, tem isso. Sim. Talvez se eu produzir num país vizinho... Isso. Valha mais a pena. Exatamente. E eu trago por Mercosul ou whatever que a gente conseguir trazer o produto. Sim. Tem que balancear isso. A reforma tributária, a gente fala muito do consumo, mas tem a reforma da renda também. Que tá aí. E eu falo mais, Augusto. Eu acho que a reforma da renda, ela já começou. Eu também acho. Eu não acho que... Tá todo mundo falando assim, a reforma da renda. Eu falo assim, gente... O que é preço de transferência? O que é Pilar 2? Já começou 2 anos atrás, todo mundo... É porque eles estão fazendo tão diluído que a hora que a reforma da renda chegar, grande parte já vai ter mudado. Sim, nós vamos falar de dividendo. E juros sobre capital próprio. A gente vai falar de dividendos, juros sobre capital próprio, e se a apuração vai ser trimestral. Isso. O resto já foi feito. Exatamente. E a gente já se adaptou. Só que como foi feito um pouquinho de cada vez, ninguém teve tempo de respirar e reclamar e enfim. Perfeito. Primeiro veio a história do TP, depois veio a subvenção. Isso. Depois mudou um pouquinho a base do JCP para algumas empresas. Sim. Depois veio o Pilar 2. Exato. Daí começa, e a lei do bem? Vai valer a pena ainda? Isso. Não vai? E o Sudão Sudene continua existindo com o Pilar 2? Ou vai mudar? Sim. Porque a subvenção precisou mudar para vir o Pilar 2. Sim. Então, assim, a reforma da renda ela já começou. Eles só não nomearam como reforma tributária. Exatamente. Concordo muito. Mas já começou. Então, assim, a estrutura tributária do Brasil, ela mudou e vai mudar daqui para frente como um todo. Não é só o consumo. Não é. A gente está com inúmeras vertentes de estudos diferentes para a reforma da renda também. Alguém aqui sabia fazer Pilar 2 até dezembro? Sim. A gente sabia o que era o mínimo de 15%, mas ninguém tinha pego um cálculo para fazer, que é extremamente difícil. Eu, por exemplo, aquele denominador, eu não me peço para explicar. Não, entendeu? Tem coisas ali, você pegar o Pilar 2 para ler, que você fala assim, você vai ler 50 vezes. Sim. Se alguém não desenhar, Isso. você não vai conseguir enxergar. Exatamente. E o Brasil está sendo muito inovador nessa parte. Sim. Porque o TP a gente conseguiu aprender com os outros países. Sim. Porque já existia. Isso. Já estava acontecendo. O Pilar 2 nem tanto. E mesmo assim tem umas tropicalizadas aí. Né? Tem um jeitinho brasileiro. Mas, por exemplo, o Pilar 2. A Holanda já faz. Que, por exemplo, é o meu caso. Minha hold é na Holanda. Mas a Holanda sabe BR Gap para fazer em 2027 o cálculo do Pilar 2? Sim. E como que eles fazem nesse novo cenário? Então, assim, já mudou.
E são os principais pontos da renda. Agora sobrou o dividendo. Exato. Então, a gente tem que preparar o nosso time, preparar a empresa e o grupo, porque quando a gente fala de imposto de renda, a gente está falando muito mais de grupo do que Empresa Brasil. Sim. Para falar, o cenário do Brasil mudou, gente? Tá todo mundo preparado para isso? Tá todo mundo entendendo que a gente fazia A e agora a gente vai fazer X? Sim. E a empresa inteira vai mudar? Em alguns pontos a gente vai ganhar, em outros pontos a gente vai perder? A empresa está preparada para isso? A gente está passando a comunicação certa para os gestores e para os tomadores de decisão finais tomarem as decisões corretas? Sim. Isso é nosso papel também. Sim. Então, passa por tudo isso. E a gente, como a gente está com um gestor de país, a gente fica no meio termo, no meio do caminho. Porque você tem toda uma equipe, você tem toda uma empresa e você tem um grupo para explicar. Lógico. Que o Brasil não é irrelevante. O Brasil não é uma operação que você fala assim, passa. O Brasil, em grande parte dos conglomerados multinacionais, é um dos maiores mercados consumidores. Então, ele é relevante para todo o grupo. E a gente precisa demonstrar tudo isso que está acontecendo aqui para o exterior também. Porque eles também vão ter que tomar decisão. Concordo, por aí. E nessa reforma, a gente sabe, a gente falava agora há pouco de negócios que podem sumir, enfim. Isso me lembra aquela frase de Warren Buffett, né, o bom velhinho de Omaha, que ele fala que quando a lagoa seca, que a gente nota aqueles que estavam nadando nus, né? Então, você que hoje tem aí um CD numa determinada cidade de Minas, né? Ou Pernambuco, ou numa fronteira qualquer, fique esperto, porque a reforma tributária tende a evaporar isso aí, né? Sim, tende. A gente vai mudar, né? Com certeza. E, vai mudar país, né? Porque tem toda uma parte socioeconômica com isso também, né? Total. Porque o CD trazia desenvolvimento econômico para algumas regiões. Sim. E que agora o que vai ser? Porque o mercado consumidor muito provavelmente não está lá. Sim. Então é uma reestruturação como empresa, como país, como empresa, como grupo multinacional e como país que a gente está vivendo. E eu acho que é uma experiência e um desafio muito grande. Eu fico bem grata de viver esse momento. Sim. Porque não é sempre que acontece. Quantos anos demorou pra gente chegar nesse momento? Sim. E a gente tá vivendo ele. Então a gente tem que viver ele no mais tranquilo possível, que eu sei que não vai ser, nunca vai ser. Mas aí a gente tem que tirar um monte de aprendizado dele também. Verdade. Eu queria... mas antes a gente quer saber os pitacos culturais. Ai, meu Deus. Eu quero saber se você tem uma indicação de um livro, de um filme, de uma série que você gostaria de indicar, que você acha que pode agregar aí pro público em termos de sofisticação cultural, algo... Nossa, calma. Aham. Ai, meu Deus, são tantos livros. Mas... eu acho que do Luciano, do Seja Egoísta com a Sua Própria Carreira. Ele é bem importante. Luciano Santos, né? Isso, Luciano Santos. Sim. Eu gosto muito dele. E sempre que eu vou falar algo, eu volto pro livro para me guiar a respeito, principalmente de guiar a carreira e guiar pessoas. Sim, muito bom. Excelente. Eu queria aproveitar e te dar um pequeno presente em retribuição à tua presença. Que isso? Esse é um livro que eu escrevi, publiquei ano passado, meu segundo, na verdade meu terceiro livro, porque eu tenho o Manicômio Tributário, eu também contribuí como coautor num outro livro sobre gestão tributária, 4.0. Esse livro eu criei uma narrativa imaginária, em que eu estou dando conselhos. Eu falei ali de conselho de ouro, né? Então estou tentando dar conselho para o jovem Augusto de 16, 17 anos que não passa no vestibular e aí se sente ameaçado e a partir dali ele se reinventa e trilha uma carreira que
traz esse jovem até esse outro jovem que está aqui na sua frente. Então, esse é o enredo. Vou mudar a entrevista. E hoje você tem orgulho do jovem Augusto? Sim, sabe que esse livro ele foi uma espécie de terapia para mim, porque ele foi muito bonito escrever e ressignificar muitas passagens da minha carreira. Momentos em que eu lembro, na época, eu achei que eu fui injustiçado e na verdade não fui. Era um ponto de vista apenas, como naquela terapia do Gestalt, né, que você enxerga 9 e enxerga 6. Momentos em que eu achei que eu agi corretamente e eu não fui tão legal assim. Então eu fui escrevendo e rabiscando aí alguns aprendizados que eu tive ao longo da carreira. Espero que você goste da leitura. Depois poste nas redes sociais para a turma ler mais. Eu acho que eu sempre falo de pitacos culturais porque eu acredito muito na cultura como uma força propulsora assim, do nosso desenvolvimento, sabe? Não, com certeza. A cultura e a educação é o que move, né? Exatamente. Na verdade, a gente precisa preparar os jovens para isso. Com certeza. Para que eles tomem as decisões deles. Com certeza. De forma mais acertada, né? Exatamente. Obrigado pela tua presença. Eu que Gostei muito de te receber aqui num sábado. Sabe, quem vem aqui num sábado, eu sei que às vezes alguma coisa com a família deixou de fazer, deixou de aproveitar. Enfim, então para mim eu sou muito grato de receber aqui amigos para poder dividir esse conteúdo com a turma. Não, eu que estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu agradeço de novo e obrigada por ter me convidado. Eu vou ler o livro com muito, muito carinho. Eu vou conhecer o Augusto de 16 anos. Exatamente. E não o Augusto que eu conheço hoje, porque são pessoas diferentes. Completamente diferentes. Que a gente é um a cada ano, Isso. um a cada experiência. Eu vou conhecê-lo. E te falo, e passo para todo mundo se ele era um cara legal ou não. Maravilha. Obrigado, viu? Eu tenho alguns avisos aqui que eu costumo dar, você sabe bem, né? Eu estou nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, lá no Instagram. No LinkedIn eu estou como Augusto Flores de Flores, eu já estou com, sei lá, mais de 20 mil seguidores lá pelo LinkedIn. O meu site, ou os meus sites, eu tenho augustoflores.com.br. Lá você encontra material, você encontra palestras, textos, livros. Você pode também encontrar mentoria, pedir uma mentoria. Tem o meu WhatsApp. O WhatsApp você fala com a minha equipe, super dinâmica, no 41995693841. Sugira aí convidados, formato, temáticas, a gente vai trazer para cá. O meu livro, ou os meus livros, você encontra tanto na editora Viseu, quanto também na Amazon. E eu sou, vocês sabem bem, patrocinado, eu estou indo para o 3º ano como patrocinado da Bravo, uma tech, mais de 10 anos de mercado, atendendo mais de 10 mil CNPJs no Brasil, embarcando tecnologia no atendimento de BPO fiscal, contábil, folha de pagamento. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana de reforma tributária, uma espécie de um assessment. Você deve clicar aqui num QR Code que está em algum lugar aqui e cai direto numa landing page. Você pode também mandar para o manicomiotributário@bravocorp.com.br, falar com a turma lá. Eu ouvi lá no Manicômio Tributário e eles vão dar um descontinho, vão dar um atendimento especial. Fala que é um amigo do Augusto, eles vão gostar de atender vocês. E eu estou com um patrocinador novo, ilustre, Avola, Registro de Marcas. Eu vou ler um textinho aqui que eu achei muito legal deles e muito importante, especialmente para quem está empreendendo. Eu gostaria de anunciar, né, nosso novo patrocinador, a Avola Registro de Marcas. Se você é um empreendedor ou sonha em abrir um negócio, evite dores de cabeça no futuro, garanta o registro da sua marca. Muitas ideias promissoras são perdidas porque outros registraram a marca primeiro. Registrar sua marca é essencial para garantir exclusividade e segurança no mercado. A Avola Registro de Marcas cuida de todo o processo para que você foque no que realmente importa, seu negócio e seus clientes. Aliás, diga-se de passagem, é importante dizer, eu registrei todas as minhas marcas com a Avola. Então eu tenho
Manicômio Tributário Podcast, eu tenho Manicômio Corporativo, eu tenho MTX Educação, eu tenho MTX Mastermind, eu tenho Tributarizando, eu tenho F2 Corp, eu tenho uma série de marcas que eu registrei com Ávula. Então, lembre que a marca é seu principal ativo e a Ávula pode te dar uma força grande nisso. Tá bom? Muito obrigado.